Pessoal, dando sequência, vou chamar aqui um grande amigo, o Caio Leta, da Arthur Mining, para bater um papo pra gente pra falar sobre mineração. É isso, Caio? Se eu não estiver falando bobagem, é mineração. Mineração, isso aí. Por favor. Bom, boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Não sei quem aqui me conhece, meu nome é Caio Leta. Leta é apelido, não é sobrenome, mas é como todo mundo me conhece. Eu vou falar de uma coisa diferente. Também tem a ver com Bitcoin, mas eu trabalho numa mineradora de Bitcoin. Então eu estou aqui para explicar a tese energética do Bitcoin. Todo mundo está acostumado a pensar na tese monetária do Bitcoin e a entender o tamanho da revolução monetária que o Bitcoin representa para a sociedade. O meu objetivo é justamente ilustrar como a revolução monetária, na verdade, é só uma das duas grandes revoluções que o Bitcoin está trazendo. E aí eu quero começar essa fala com uma pergunta. O que vocês pensam quando eu falo sobre energia desperdiçada? Alguém quer responder? É interativo mesmo. Geração de calor. Ou seja, amplificando aqui, estamos pensando numa geladeira que está velha e ela gasta mais energia do que ela deveria gastar, certo? Mas, ou seja, a gente está acostumado a pensar sempre no desperdício de energia no sentido, temos um equipamento e esse equipamento poderia ser mais eficiente do ponto de vista de usar menos eletricidade para obter o mesmo resultado. Isso é um tipo de desperdício de energia? Sim, mas o tipo de energia que o Bitcoin vai gerar uma revolução é outro tipo de energia que eu chamo, e ainda não tinha termo em português, o pessoal em inglês chama de stranded energy, eu chamo de energia ociosa. E aí, isso é um termo que, beleza, a gente não sabe o que é uma energia ociosa, então isso gera algumas perguntas. Por exemplo, o que é uma energia ociosa e como eu consigo monetizar essa energia ociosa? E aí, para explicar isso, na verdade, eu vou entrar num assunto que não tem nada a ver com Bitcoin, mas ilustra perfeitamente esse conceito de energia ociosa. Não sei se vocês conhecem a Islândia. A Islândia é um país que fica isolado do resto do mundo, lá no meio do Atlântico. É um país que tem 250, 300 mil pessoas, não lembro agora exatamente. Mas é um país assim que tem abundância energética, porque eles estão em cima de uma cadeia vulcânica, a dorsal mesoatlântica, que basicamente tem muito vulcão. Isso significa o quê? Isso significa que eles têm energia geotérmica abundante. Eles também têm bastante energia hidroelétrica, porque eles têm bastante geleira, têm bastante rio de gelo, têm bastante energia hidroelétrica também. Mas eles são uma população pequena, então eles não têm como monetizar esse recurso tão valioso que é a energia. Tipo, eles não conseguem instalar uns cabos e levarem essa energia até a Europa, porque querer transmitir energia via cabo é ineficiente. Tipo, todo cabo de energia gera calor, então, portanto, está perdendo energia, está sendo ineficiente o processo. Se a gente pensar, o mesmo processo que faz um aquecedor de chuveiro esquentar água, significa que a gente não consegue transmitir energia a grandes distâncias sem desperdício. Ao mesmo tempo, a gente, enquanto humanidade, também não tem tecnologias de bateria boa o bastante ainda. Então não tem como a Islândia pensar, legal, eu vou gerar toda essa energia que eu tenho potencial, vou colocar numas baterias e vou exportar essas baterias até o mercado consumidor dela, ou seja, a Europa. O que a Islândia arrumou como alternativa para conseguir ganhar dinheiro com esse potencial energético que eles têm? Eles não têm produção nenhuma de bauxita. A Islândia é um país que não tem temperismo químico, portanto não tem a matéria-prima que se faz alumínio, que chama bauxita. No entanto, eles estão entre os 15 maiores produtores e exportadores de alumínio do mundo. Eles fizeram isso como? Eles dão incentivos fiscais para grandes empresas de alumínio, por exemplo, a Alcoa, e fundir o alumínio na Islândia. Por quê? Porque o alumínio é um processo, fundir o alumínio, gerar da bauxita o alumínio, é um processo que é basicamente, vamos pegar a bauxita, jogar uma quantidade absurda de energia, ou seja, você faz uma eletrólise a 1000 graus Celsius para o alumínio estar em estado líquido,
Então, assim, o alumínio basicamente é uma derivada de energia, é basicamente uma bateria de energia, quer dizer, armazenamos a energia, não é bateria no sentido literal que você consegue depois tirar, mas você consegue basicamente transformar essa energia numa commodity e exportar essa commodity até o mercado consumidor e com isso você está monetizando a sua energia. Ou seja, você, para monetizar uma fonte de energia que você tem, você precisa ter uma indústria associada a essa fonte de energia e você precisa conseguir depois transportar essa commodity que a indústria gerou até o mercado consumidor. Fez sentido até aqui? Bom, a gente na Arthur e a indústria da mineração como um todo pensa o quê? Que o Bitcoin nada mais é do que uma commodity digital. E qual é a principal característica de qualquer coisa digital? É que ele é teletransportável. Tipo, eu consigo enviar um e-mail daqui e chegar na Islândia em tempo real. Ou seja, o fato da mineração de Bitcoin usar bastante energia e essa indústria usar essa energia para gerar uma commodity que é teletransportável até o mercado consumidor, significa que agora qualquer fonte de energia no mundo que pudesse estar gerando energia porque a viabilidade de implementação da geração em si é viável, mas o transporte seria o gargalo, esse gargalo desapareceu. Então, por isso a gente diz que, isso inclusive é o lema da empresa que eu trabalho, da Arthur, que a gente monetiza energia ociosa. Por quê? Porque a gente realmente é uma indústria que pega essa energia, transforma em Bitcoin, o Bitcoin a gente teletransporta para a internet. Então não tem gasto nenhum de transporte. Isso é uma lógica que há 2 anos atrás poucas pessoas entendiam e hoje em dia mais pessoas começam a entender e mais pessoas começam a ver a mineração de Bitcoin como uma atividade positiva para a humanidade e não uma atividade negativa para a humanidade porque gasta muita energia, etc. E aí eu vou citar alguns exemplos justamente para demonstrar isso que eu estou falando e não parecer que é só a imaginação da minha cabeça e não, na verdade, está acontecendo no mundo real. Tem 2 exemplos de empresas grandes de energia no mundo, que é a Duke Energy, que é a segunda maior geradora de energia dos Estados Unidos, que hoje em dia, com o excedente de energia que eles geram, ou seja, eles geram um pouco de energia, eles geram muita energia, né? Mas um pouco dessa energia eles não têm demanda no mercado consumidor, eles não tinham o que fazer com essa energia. Ou seja, essa energia estava sendo jogada fora, isso representa o quê? Um custo para todo mundo que usa a rede deles, porque quem paga essa energia que não está sendo utilizada? É a empresa ou é passado para o consumidor final? A resposta é passado para o consumidor final. Faz 1 ano e meio, 2 anos, eles começaram a minerar Bitcoin com esse excedente energético. Isso é uma realidade na Duke Energy, virou uma realidade também na TEPCO, que é uma empresa japonesa, que é a 4ª maior geradora de energia do mundo. Bom, enfim, de geradoras de energia, temos esses 2 exemplos. A 2ª maior geradora de energia dos Estados Unidos, a 4ª maior geradora de energia do mundo, já entenderam essa tese que se eles tiverem excedente energético, em vez deles jogarem fora, eles podem usar esse excedente energético para minerar Bitcoin. E quando eu falo energia ociosa, muita gente confunde energia com eletricidade. Eletricidade é o resultado que várias fontes de energia podem gerar. Ou seja, existem outras formas de energia ociosa. E agora eu vou citar o exemplo do metano. Não sei se vocês já ouviram falar do metano, um gás estufa que é muito mais deletério para as mudanças climáticas do que o gás carbônico. Na verdade, uma molécula de metano tem um potencial estufa de 86 vezes maior do que uma molécula de carbono. Então, você queimar um metano é uma atividade extremamente positiva para você mitigar as mudanças climáticas. E onde a gente tem metano por aí? A gente tem metano em qualquer processo de decomposição de matéria orgânica e um processo de decomposição sem oxigênio, uma decomposição anaeróbica. Ou seja, qualquer criação de gado, qualquer criação de suíno, qualquer aterro sanitário humano, qualquer esgoto, todas essas indústrias geram metano como subproduto. Atualmente já tem mineração de Bitcoin sendo feita em aterro sanitário nos Estados Unidos. A gente
está em processo de pesquisa para implementar esse mesmo racional aqui no Brasil. Isso significa o quê? Isso significa que não existia um incentivo financeiro para você transformar um lixão num aterro sanitário. As prefeituras não tinham nada a ganhar tratando direito o lixo delas, os resíduos. Era muito mais fácil achar um terreno baldio e largar o lixo lá. Agora a gente tem um incentivo financeiro para lidar bem com esse lixo. Essa mesma lógica vale para o saneamento básico. No Brasil, mais de metade, ou cerca de metade do esgoto que a gente produz é a céu aberto e não tem tratamento nenhum. A partir do momento que as prefeituras, Estado, etc., começar a ver que, sim, o cocô humano é uma fonte de energia potencial que está sendo desperdiçada, é uma energia ociosa, isso gera um puta incentivo de monetização do nosso cocô. Então, a gente consegue ter uma decomposição anaeróbica dessa matéria orgânica e, com isso, a gente consegue minerar Bitcoin. E aí entra numa próxima indústria, que é a indústria do petróleo. Porque o que eu falei aqui de decomposição anaeróbica acontece em matéria orgânica do presente, mas também acontece em matéria orgânica do passado. Ou seja, o subproduto de toda operação de exploração de petróleo é muito metano. Tipo, todo mundo aqui já deve ter tomado uma Coca-Cola. Quando a gente abre a Coca-Cola, o que acontece? Sai muito gás. Por quê? Porque dentro da garrafa, a Coca-Cola estava pressurizada. A mesma coisa é verdade para o petróleo que está embaixo de quilômetros de profundidade de pedra. Toda essa pedra, gera uma pressão no fluido, no petróleo, e, portanto, faz muito gás metano estar disperso nele. Conforme o petróleo sobe para a superfície, ele vai liberando bastante metano. E a grande maioria das vezes, as petroleiras não têm o que fazer com esse metano, porque, beleza, a gente até consegue produzir metano, é o tal do gás natural e etc., mas instalar uma infraestrutura específica para transportar o metano nem sempre é viável economicamente. Tipo, o gasoduto e o oleoduto são estruturas diferentes que precisam tecnologias diferentes e não necessariamente um significa que o outro é viável. Isso significa que muitas operações de petróleo no mundo, vocês já devem ter visto, tem aquela chamazinha do lado, que é o tal do flare gas. São eles queimando metano sem ganhar nada em troca, só para mitigar as emissões que esse metano estariam gerando. Isso era verdade até pouco tempo atrás. Hoje em dia esse paradigma também está mudando. Somente nos últimos 2 anos, 4 grandes petroleiras já começaram também a ver essa lógica de monetização de energia ociosa, entendendo que o metano é uma fonte de energia. Então, talvez vocês já ouviram falar, mas Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil, e essa semana passada saiu de uma argentina que eu não lembro o nome, uma petroleira argentina que tem operação em 6 países e tudo mais, é até que grande, mas eu não lembro o nome, é Petro, sei lá que coisa. Mas, ou seja, várias petroleiras também estão vendo o Bitcoin como uma maneira de ganhar mais dinheiro, porque é isso, eles gastavam dinheiro para implementar a infraestrutura para queimar o metano. Agora eles podem, em vez de ver isso como um custo, ver isso como uma oportunidade de rentabilizar o metano. Isso é uma realidade que hoje em dia tem 4 empresas adotando? Sim, mas há 2 anos atrás era 0, e hoje em dia essas 4 grandes empresas estão fazendo o quê? Estão plantando uma pulguinha atrás da orelha com todos os outros players do mundo que estão olhando para a planilha de viabilidade financeira e pensando, pô, eles aqui transformaram essa linha aqui que era um custo numa receita. O que será que eles sabem que eu não sei? E é isso, quando o seu benchmark, que é uma empresa grande, tipo a Shell, tipo a ConocoPhillips, tipo a Duke Energy, começam a fazer uma coisa, o passo natural é você copiar. É o que toda a concorrência faz, especialmente empresas de capital aberto. Aí, falando tudo isso, pergunta, no Brasil vocês acham que tem bastante energia ociosa? A resposta é sim, temos muita energia ociosa. Por exemplo, esse último verão, esse último ano, está tendo chuvas recordes. A gente não fazia décadas, pelo menos, que a gente não tinha todos os reservatórios preenchidos até mais de 80%. Hoje em dia isso é uma realidade no Brasil. Isso significa que temos muita energia barata, o que por um lado soa positivo, mas para todos os
produtores de energia, para todo mundo que investiu dinheiro para construir uma pequena central hidrelétrica, por exemplo, é um grande problema. Porque o Brasil cresceu menos do que as projeções de quando o Brasil, né, tinha feito esses cálculos há uns 10 anos atrás. Isso significa que a gente ampliou muito a nossa capacidade produtiva de energia, mas o país não tem demanda por essa energia. Então essa energia se torna ociosa. Isso quebra muitos pequenos produtores que fizeram esses investimentos e não tinham o que fazer com essa energia. Disse não tinham e não tem, porque a Arthur está começando a nossa primeira operação aqui no Brasil justamente com essa lógica de usar a mineração de Bitcoin para monetizar energia ociosa. Acho que é isso. A lógica fez sentido?